Olá, meu nome é Léo Artesi e minha missão é inspirar as pessoas para que elas possam se conhecer melhor, buscar a sua felicidade, se reconectarem com o sagrado e assim se harmonizarem com todos os reinos e com todos os seres. O assunto que eu quero tratar com vocês é xamanismo universal. O xamanismo é a mais antiga prática espiritual, terapêutica da humanidade. Estudiosos acreditam que o xamanismo data de aproximadamente 40 a 50 mil anos, desde a época das primeiras glaciações. Agora, cabe dizer que a palavra xamanismo não é uma palavra, como muitos falam assim, uma palavra sagrada. O xamanismo é uma palavra que foi criada pelos antropólogos, que ao estudarem processos mágicos e religiosos, principalmente lá na Sibéria, encontraram a figura de um curandeiro, de um pajé, aqui para nós conhecemos como pajé, chamado Samã, que significa aquele que é inspirado pelos espíritos. Então eles pesquisando esses processos mágicos religiosos, eles usaram a palavra xamanismo para poder definir um conjunto de práticas ancestrais que, buscando principalmente estados diferentes, alterados de consciência, servem para trazer o autoconhecimento e a cura. Ajudar o corpo, na verdade, quando a gente fala cura, ajudar o próprio corpo a se curar, através de uma realidade, de realidades diferentes, de realidades múltiplas, não é? Que é por onde o xamanismo percorre. Uma outra coisa interessante é que as pessoas hoje tem uma definição de duas divisões do xamanismo, em duas divisões. Uma é um xamanismo tradicional. Xamanismo tradicional, como a mesma palavra fala, é tradição. O xamanismo tradicional se encontra com índios, dentro de uma cultura, faz sentido dentro de uma cultura. Entender que o xamanismo não é religião, são práticas religiosas na essência. E muitas dessas práticas religiosas do passado estão presentes hoje nas grandes religiões também. Como, por exemplo, a gente vê vestígios, por exemplo, o momento que Jesus fez a sua transição, aqueles 40 dias que ele ficou no deserto, né? Depois que São João Batista teve sua cabeça decapitada, ele ficou 40 dias no deserto. Nesses 40 dias que ele ficou no deserto, sem comer e sem beber, ele se encontrou com a sua sombra. Não é isso? Assim Buda. Buda também, no seu momento de iluminação, onde ele se recolheu durante 5 anos, sem comer, sem beber, e quando ele foi para aquele momento buscando o seu nirvana, aparece para ele também uma sombra, não é isso? Que era Mara, o rei dos demônios, para poder fazer ele sair desse estado de consciência, não é? Então, esse ato de enfrentar a própria sombra, ou como dizem algumas orações, não é? Desceu aos infernos e depois ressurge, né? Vai até o seu inferno pessoal. Isso é uma das raízes do xamanismo, né? Você poder não só observar o seu eu superior, como todo mundo quer só trabalhar com o eu superior. Mas o gremlin que está ali do teu lado, não é? Você nem olha para ele fica ali, não é? Todo. Como é que a gente lida com essa energia, por exemplo, que, quero deixar claro, isso não é o demônio. Aliás, não queiram, não é? Entrar na luta com o inconsciente, com todo esse inconsciente coletivo que tem aí, não é? Porque para lidar com demônios a gente já tem vários avatares aí, não é? Como São Miguel, avatares e santos, como São Miguel. Então não queira você enfrentar sombras que não fazem parte da nossa história pessoal, né? Porque daí a guerra é mais difícil. Mas quando a gente fala dessa sombra, nós estamos falando daquela parte em você que você nega. Eu tenho certeza que você que está me escutando agora é uma pessoa boa. Tenho certeza que você se acha uma pessoa boa, mas essa mesma pessoa boa que é você, essa gente fina que é você, também já fez gente sofrer, já abandonou alguma pessoa, já mentiu, já enganou, já traiu. E nem por causa disso você sente que deixou de ser uma pessoa boa, não é? Então a sombra na gente, aquela parte nossa que a gente nega, e como a gente nega, a gente não consegue ter um relacionamento sadio com essa sombra. Quero buscar já uma das primeiras histórias que... o mundo do xamanismo tem muitas histórias nativas que circulam principalmente pela internet, mas circulam de uma forma
pegam um pensamento nativo e depois dão uma conclusão de branco. Então tem uma história do xamanismo que diz assim, antigamente, aliás até hoje, os velhos na tradição eram aqueles que passavam os ensinamentos para os netos. Por quê? Porque os pais estavam caçando, fazendo alguma coisa, as mães estavam trabalhando e ficavam com os avós, que iam passando toda a sua cosmologia. Então saiu uma história na internet, por exemplo, dos dois lobos, né? Que o neto chega para o seu avô e pergunta sobre os mistérios da vida, e o avô responde ele, olha, quando nós nascemos com dois lobos. Um é um lobo branco, é um lobo bom, que nos inspira, que nos dá força, que nos dá vitalidade, coragem para enfrentar a vida, resistência, que nos inspira. E o outro é um lobo negro. Aí cuidado com o racismo, não é? Porque tem uma coisa também que tudo quanto é branquinho são os bonzinhos, os purinhos, e o negrão é o sacana. Então, na verdade, não era um lobo negro na história, era um lobo cinzento, né? Mas já botaram um lobo negro. Então esse lobo negro é aquela parte da gente que nos traz o medo, que nos atrapalha, pra gente, enfim. Daí uma conclusão branca em cima dessa história. Daí o menino chega e pergunta, mas o que acontece com esses dois lobos, avô? E ele fala, eles vivem brigando. A vida inteira eles vivem brigando dentro de você. E como toda criança faz aquela pergunta, mas quem que ganha essa luta? Aí o avô responde, aquele que você alimentar mais. Aquele que você alimentar mais, ele fica mais forte e vence a luta. Aí vem os comentários da internet, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a partir de agora, não dê comida para o seu lobo escurinho, só alimenta o branquinho. Não é isso? Essa é a conclusão do pensamento branco que desconhece o pensamento nativo. Quando que na palavra nativa, o avô diz assim, aquele que você alimenta mais. Não, ele não fala para você não dar alimento para o lobo escuro, é aquele que você alimenta mais. Você imagina que você vai conviver com uma fera do teu lado. E você não alimenta essa fera, na primeira bobeada que você dá, ela arranca seu braço. Estou falando metaforicamente. Mas o que é isso? Como você alimenta a tua sombra? A primeira coisa é reconhecendo que ela existe em você. Reconhecendo mesmo quais são os pontos que atrasam, que bloqueiam o seu caminho espiritual, não é? O seu caminho, que desviam você da tua missão. A sombra é tudo aquilo que a gente faz e depois se arrepende de ter feito. Por quê? Porque a nossa sombra está ali, ó, esperando uma boquinha. Bobeou, ela entrou. Quando você tem essa sombra harmonizada, e a gente tem jeito de fazer isso no xamanismo, como eu disse, primeiramente você observando e vendo que essa sombra é você, não está fora de você. Não está no inconsciente coletivo, é sua, essa sombra é sua, da sua existência, dos desafios que você foi passando na vida, dos programas negativos que você foi tendo no transcorrer, desde a sua infância até agora, não é? E que no xamanismo, quando a gente transforma isso na forma de um animal sombra, a gente aprende como amansar esse animal dentro da gente e poder viver uma vida virtuosa. É possível você fazer isso. Não precisa enxotar a sua sombra, porque sua sombra é você, é parte de você. Então se harmonizar com ela. Né? Então essa é uma das coisas principais do xamanismo, é a gente saber enfrentar. Não dá para você começar a chegar à luz se você não olha a tua sombra. Que as duas vivem juntas. Uma outra história também que fundamenta, que a gente gosta, no xamanismo a gente trabalha muito com história. Aliás, todos os ensinamentos xamânicos verdadeiros são passados através de metáforas, de histórias, não é isso? Que é a história do primeiro xamã, para dar uma ideia. O primeiro xamã é assim, existiam dois povos, vamos chegar lá na Sibéria, a Sibéria é a célula máter, lembra? Xamanismo. A célula máter do xamanismo no mundo foi a Sibéria. Então acreditava-se, por exemplo, que acredita-se que o xamã, ele tenha, uma das possibilidades é que ele tenha andado pelo Estreito de Bering, acreditava-se que tinha uma ponte que ligava todos os continentes, e eles foram se espalhando, e principalmente pegando aquele lado da América do Norte, onde nós podemos dizer que, por exemplo, os índios americanos são primos, são parentes desses ancestrais siberianos também. Não é verdade?
Dentro dessa célula máter tem uma história bastante iniciática também, que existiam dois povos, um povo bom e um povo... eram todos seres celestiais, e um povo que não gostava muito da criação. Quando esse povo criou os homens, esse povo que não era tão legal, manda os espíritos da doença para poder acabar com os homens. E aí o grande mistério, o grande espírito, ao ver os homens naquela situação, manda uma águia, o espírito da águia até esse homem, para poder passar os conhecimentos medicinais do xamanismo. Só que a águia chega lá e por causa da linguagem ela não consegue se comunicar com os homens, ela tenta, mas não consegue se comunicar. Até que ela voando vê uma mulher nua, deitada debaixo de uma árvore. Ela vai até essa mulher, faz amor com essa mulher, e do fruto desse amor nasce o primeiro xamã, que mostra essa ligação celestial entre o homem e a divindade. Então o xamã é isso, é uma ponte entre esse estado, esses mundos paralelos, né, essa realidade extraordinária e o mundo dessa realidade, vamos chamar de ordinária que nós vivemos aqui, né, essa consciência comum. Então é assim que começa já a base do xamanismo. Então, o xamanismo tradicional de um lado, índios, e outro neo-xamanismo, que já é uma adaptação das práticas, colocando-se também um pouco do conhecimento acumulado até agora. Ou seja, os neo-xamãs eles também utilizam dentro do seu composto ali práticas tais como respiratórios de yoga, vegetarianismo, o estudo dos chakras, enfim, foi uma metodologia adaptada às práticas mais do movimento da nova era. Eu venho trazer, na verdade, um caminho do meio entre a tradição e o neo, que nós chamamos de xamanismo universal. Xamanismo universal, ele pega as práticas ancestrais, as práticas do passado, e traz essas práticas adaptadas à vida no século XXI. A gente não se descola da tradição, a gente traz a tradição junto com a gente e adapta. O neo-xamanismo ele se descola da tradição. E ele se descola num movimento assim interessante, porque os xamãs tradicionais criticam o neo-xamanismo, dizendo que os neo-xamãs banalizam as práticas. E por outro lado, muitos neo-xamãs também acham as práticas ancestrais primitivas, não é verdade? Eu venho trazer uma prática, já há 25 anos que eu estudo isso, na verdade, de xamanismo, que estabelece um caminho do meio. Então tenho amigos e parceiros da tradição e tenho amigos e parceiros fico no meio dessa história. Isso é xamanismo universal. Então nesse instante, que momento que me traz aqui para gravar essas aulas aqui com vocês? Durante muitos anos, eu fiz esse trabalho presencial, muitos anos, e eu tenho recebido assim incontáveis pedidos de pessoas que, por exemplo, não tem como se deslocar da sua casa até o local onde eu faço as práticas, pessoas que moram em outros estados e até em outros países. Então aqui, juntamente com o Samuel, nós estamos buscando levar as práticas do xamanismo universal de forma virtual, dizendo que o assunto não se encerra nesse curso, ele começa nesse curso. Tem muita coisa para a gente ver pela frente. E uma coisa interessante para falar, pensa bem se você quer transformar a sua vida. Porque fazendo esse curso você pode se transformar. Pensa bem no que vai acontecer. A gente está falando aqui com base nessa observação de 25 anos, que não é o Léo que faz isso. O que a gente faz é fazer com que as pessoas caminhem pela roda da vida. E dentro desse caminho da roda da vida, as pessoas vão se transformando nos 4 principais estágios do ser humano. Estágios não, os 4 principais pilares do ser humano, que é o corpo físico, que é o corpo mental, que é o corpo espiritual e o corpo emocional. Quando eu falo corpo emocional, principalmente os relacionamentos, né? Então nós vamos fazer uma viagem profunda nesses 4 corpos através da roda da vida. Pensa bem o que você quer fazer com esse estudo,
porque aquilo que você pedir, você pode alcançar. Eu estou falando isso para vocês porque eu sou de uma tribo que acredita que nós podemos realizar os nossos sonhos. Desde os mais selvagens até os mais sublimes. Eu falo isso assim de peito aberto porque vocês agora aqui me assistindo fazem parte do meu sonho também. De poder difundir caminhos que transformaram a minha vida e que poderá transformar a sua também. Se você está pronto, você vai sentir que o tempo, dinheiro e energia que você vai investir, no final vão compensar e você vai poder medir antes e depois dessa passagem que você vai ter aqui com a gente. Esse é o compromisso que eu posso ter com vocês, com base em 25 anos de experiência, observando grupos que entram na roda medicinal. Essa entrada na roda medicinal faz com que as pessoas acessem uma energia chamada fluxo. Você vai entrando na roda, quando você conseguiu entrar nessa roda, você atinge esse fluxo. Atingir esse fluxo da roda da vida significa que as coisas começam a acontecer na sua vida. Às vezes independente até da sua atitude. Quando você consegue entrar nesse fluxo de energia do universo. Xamanismo é energia. Tudo é energia. Magia é energia. E energia é o manipular de todos esses elementos. Terra, água, fogo e ar. Pensamento, espírito, alma. A alma que determina o nosso ser. Não é isso? As emoções e os nossos relacionamentos e a saúde do nosso corpo. Esses são os pilares que nós vamos trabalhar nessa roda que você está convidado nesse momento a penetrar. Nos mistérios, nos encantos, no poder e na magia do xamanismo universal. Muito bem, minhas amigas e meus amigos, se vocês gostaram desse aperitivo, quero dizer que nós temos um cardápio bem extenso, bem variado que vem pela frente. Na próxima aula nós vamos conhecer como é que é a roda medicinal vista pelo hemisfério sul. Nós vamos bagunçar o seu conceito sobre a rosa dos ventos que a gente aprendeu lá no passado e você vai ver a diferença de nós podermos trabalhar uma roda medicinal dentro da nossa realidade ecológica, onde nós vamos ter o sul na nossa frente ao invés do norte. E vamos ter o norte atrás da gente, o leste na nossa esquerda e o oeste na nossa direita. Não vai explicar isso para o seu filho depois para fazer a aula de Rosa dos Ventos, que vai ser complicado, mas infelizmente os professores erraram. Não perca na próxima aula.